Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos dar início aí a esse capítulo que é bem pequenininho, a gente consegue aprender ele bem rápido. E eu gostaria que vocês fizessem a atividade nessa primeira aula para que a gente possa corrigir os dois últimos capítulos na próxima aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre os seres mais simples do reino Animalia, né? A gente viu aí que o reino Animalia, ele tem vários filos, tá? E esses aqui são os mais simples de todos, sua organização estrutural, ela é bem diferente, né, dos próximos animais que nós vamos estudar. Então, a gente sempre começa daqueles que têm a organização mais simples até chegar ao último, que é mais complexo. Até porque, para a gente lembrar de como foi a evolução dos representantes desse reino. Certo? Vamos falar sobre os poríferos. Gente, fazem parte dos animais invertebrados, tá? São animais aquáticos que podem ser encontrados tanto no mar como em água doce, né? Em lagos. Eles são animais que são chamados de poríferos justamente por possuírem poros. Por isso eles são chamados assim. Geralmente eles estão em rochas, tá? Ou em profundidade bem acentuada. Inclusive, se vocês quiserem dar uma pesquisada, a maior esponja ela foi descoberta, ela estava numa profundidade de 2.100 metros. Foram descobertas através de robôs, né? O homem ele não fica assim mergulhando tão profundo, né? E aí ele manda esses robôs. E é muito interessante o tamanho dessa esponja. Ela tem uma idade também bem antiga, tá? E deixa eu lembrar outra coisa. Eles são animais fixos. Eles também podem ser chamados de sésseis, né? Fixos ou sésseis. Eles fixam num lugar e eles permanecem ali. Como eu falei, geralmente em rochas. Olhando, a gente tem aqui o Bob Esponja, né? Ele é um porífero. Então a gente já sabe que ele faz parte do reino Animalia, né? E é o ser mais simples que tem, que são as esponjas. Gente, aqui são as esponjas do mar. É diferente daquela bucha vegetal que a gente usa, tá? Ali é vegetal mesmo. Aqui são animais, pertencem ao reino Animalia, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o corpo, né, dos poríferos. Como a gente já falou, eles têm poros, tá? Tem essa abertura aqui na parte superior, que é chamada de ósculo, né? Então, o corpo é muito simples. Ele tem aqui o ósculo e ele vai ter essa parte aqui, gente, que é chamada de átrio ou espongiocela. Por aqui passa uma corrente de água. A corrente de água, ela entra através dos flagelos, né? Que movimentam aqui os flagelos, a gente já estudou um pouco sobre eles. Então, eles se movimentam trazendo essa corrente de água para dentro do átrio das esponjas, tá? Como a gente já falou anteriormente, elas não possuem tecido verdadeiro, não possuem órgãos, né? Então, elas possuem uma variedade de células, porém elas são bem simples e a gente vai estudar as células que as esponjas possuem. Elas não possuem células agrupadas, né? Exercendo juntas a mesma função, como acontece em tecidos de outros animais, tá? E por isso que esses animais aqui, eles não têm tecidos verdadeiros, né? Então, eles são chamados de parazoários, como a gente já estudou. Mas vamos estudar sobre cada uma dessas células da esponja. Gente, primeiro tem esses pinacócitos aqui, tá? Os pinacócitos são células achatadas que revestem a esponja externamente, tá? Então, são essas células aqui que revestem as esponjas externamente. Os porócitos são as células que formam os poros aqui por onde entram a água, tá? Que vai em direção ao átrio. A água, ela sempre sai pelo ósculo, tá? Esse aqui é o orifício de saída, certo? Tem também os escleroblastos, que são células que formam estruturas chamadas espículas. Essas espículas são responsáveis pela sustentação interna da esponja e vai fabricar uma substância chamada espongina. Os amebócitos são outros tipos de célula, né? A gente pode ver aqui também na figura, chamado de mesoílo, mas o seu nome mais comum é amebócitos, são essas célulazinhas aqui de cor rosada.
são células que dão origem a qualquer tipo de célula da esponja. Então, parece as células tronco, tem a mesma função das células tronco, né, do nosso corpo. Participam da digestão e distribuição de nutrientes. Então, se a esponja ela foi danificada e ela precisa de uma célula diferente, quem vai fazer essa célula são os amebócitos, tá? Que eles vão se transformar na célula que a esponja está precisando. Por último, eu tenho os coanócitos, que são células que têm flagelos localizadas na parte interna do átrio, tá? Aqui. A gente tem os flagelos e tem os coanócitos. Os flagelos, gente, fazem parte dos coanócitos, tá? Então, o coanócito, ele é tudo isso aqui, tá? Então, o flagelo, ele vai servir aqui... Perdão, acabei passando. O flagelo, ele vai servir para movimentar aqui a água para dentro do átrio. Todo animal, ele precisa de água, então a água precisa entrar aqui dentro do átrio, né, da espongiocela, então vai ser trazida aí pelos flagelos, tá? Eles fazem isso através dos batimentos, que a gente já estudou, os flagelos, eles servem para isso, é como se fosse um rabinho que fica mexendo. O coanócito, gente, ele é responsável pela nutrição da esponja. Ele absorve as partículas que entram junto com a água. Então, quando a gente fala aí desse movimento que a água entra, vai entrar as partículas também, porque nem só de água vive a esponja, certo? Graças aos coanócitos, as esponjas podem ser consideradas animais filtradores. Eles filtram a água, retirando as partículas que lhes serviram de nutrientes. Eu vou mostrar um GIF para vocês perceberem como esses coanócitos e os flagelos funcionam, né? A substância verde que o pesquisador vai colocar vai entrar pelos poros, né, da esponja e vai sair pelo ósculo. Prestem atenção. Então, aqui ele filtra, tá? Aqui, essa substância, ele entra aqui dentro da esponja, faz a filtração. Se tiver algo importante que sirva de nutriente, vai ficar aí na esponja. E aquilo que não for necessário, joga para fora. Como vocês verem, como vocês podem ver, ele colocou essa substância verde na parte de baixo, né, da esponja. E ela puxou, né, através aí dos poros e dos coanócitos, entrou aí pelo átrio e saiu pelo ósculo, certo? Vamos falar um pouco sobre a reprodução das esponjas. Como vocês já sabem, elas podem se reproduzir de duas formas, assexuadamente, através de brotamento, e sexuadamente. Na reprodução assexuada por brotamento, com certeza você já conhece, né? Vai ter aqui o broto. Elas originam esses pequenos brotos. Esses brotos, eles se descolam e vão grudar aqui, né, na superfície. E aí, daqui ela vai dar origem a um indivíduo, gente, sempre idêntico ao anterior, tá? Então, toda vez que eu tenho essa reprodução assexuada, o indivíduo, ele sai idêntico ao seu genitor, né? Ao seu, aquele que formou o broto, certo? Outro mecanismo também, gente, é a regeneração, tá? O amebócito, ele permite à esponja a capacidade de ser fracionada. Então, se uma esponja ela se quebrar, né, os coanócitos, os amebócitos, eles vão criar novas células e aí vão criar uma nova esponja. Mas a reprodução mais utilizada é através do brotamento. As esponjas também têm a reprodução sexuada, como vocês podem ver aqui. Elas produzem células reprodutoras que se juntam e formam uma larva, tá? Aqui, ó. Vai se formar, sai aqui, os espermatozoides entram, né? Se juntam e aí vai ser liberado uma larvinha, tá? Através de uma reprodução sexuada. Então, provavelmente aqui é uma estrutura masculina, aqui é uma estrutura feminina, tá? Então, saiu os espermatozoides, eles vão entrar através dos poros. Aqui vai ter o óvulo, tá? Essa célula se junta, né? Porque tem os dois gametas, como a gente já falou. E aí vai ser formada essa larva. Como vocês podem ver, essa larva, ela vai crescer, tá? E ela é uma estrutura móvel. Ela nada e ela vai se fixar em algum lugar, alguma superfície que permita ela se desenvolver. E aí vai se transformar em uma nova esponja, certo?
Isso aqui a gente chama de fecundação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos ecológicos, né, dos poríferos. Eles sempre vivem em uma relação harmônica com outros animais. Alguns animais se escondem dentro dos poríferos, os poríferos não causam mal a esses animais, nem os animais causam mal aos poríferos. Porém, se houver necessidade dos poríferos, né, das esponjas se protegerem, quando elas se sentem ameaçadas, elas produzem secreções e odores desagradáveis que vão botar esses predadores para fugir, tá? Agora a gente vai falar sobre os quinidários. Bom, o maior representante aí são as água-vivas, né, as medusas dos quinidários. Tem também as hidras e as anêmonas. São animais aquáticos também, né? São um pouco mais complexos do que os poríferos, apesar de ainda serem considerados animais que possuem estruturas simples, eles são um pouco complexos mais do que os poríferos. A gente sempre lembra aí, quando a gente fala de água-viva, a gente lembra das queimaduras provocadas pelas águas-vivas. Essas queimaduras são provocadas por células chamadas quinidoblastos, tá? A gente vai estudar um pouquinho sobre os quinidoblastos, eles ficam presos aí nos tentáculos e a gente vai entender um pouco sobre como funciona esse processo. Os quinidários, eles são grupos de animais multicelulares, né? Eles são eumetazoários, então a partir daqui eu já tenho tecidos verdadeiros. Os tecidos não verdadeiros ficam exclusivos para os poríferos. A partir de agora, eu já tenho tecidos. Então, são dotados de tentáculos e possuem uma cavidade gastrovascular, tá? Aqui, essa cavidade gastrovascular, né? E eu tenho uma boca. Gente, o mesmo orifício de entrada é o mesmo orifício de saída. Então, diferente de nós, seres humanos que temos a boca como orifício de entrada e o ânus como orifício de saída, ele só tem um orifício. Então, tudo que entra sai por aqui, pelo mesmo local. Que bom que a gente tem 2 orifícios, né? Ninguém merece passar pelo sofrimento que a medusa e o pólipo passam. Mas vamos continuar. Na cavidade gastrovascular começa a digestão, que continua dentro da célula. Então, por mais que eles sejam um pouco complexos, né, do que os poríferos, a digestão vai ser realizada dentro da célula, tá? Isso é muito importante, principalmente porque eu posso colocar na prova. A boca entram e saem alimentos, né? E produtos não digeridos. Os quinidários, a maioria vive no mar. São poucas espécies que vivem em água doce. Existem aquelas que se movem, que são chamadas de medusas, tá? E existem os fixos, que são os sésseis. Toda vez que eu falar assim de animais fixos que não saem, ou então que se movimentam bem pouco, são animais sésseis, certo? Como os sésseis, eu vou ter aí o exemplo dos pólipos, que são as anemonas do mar e os corais. Então, os corais, gente, vão entrar nos grupos dos quinidários. Às vezes a gente pode confundir, achar que os corais estão lá, né, junto com as briófitas. Não estão, tá? Os corais, eles fazem parte dos quinidários. Vamos falar sobre essas células aqui, né, dos quinidários. Primeiro, tem as células sensoriais. São células que são capazes de receber estímulo do meio ambiente. Então, quando eu falo de sensoriais, eu penso sempre de sensor. Então, são células que vão permitir a eles receber estímulo da luz, né, ou de outros animais e transmite para as células nervosas, né, para que ele faça essa função aí de fugir, tá? Então, são essas células sensoriais. Junto com as células sensoriais, eu também tenho as células nervosas. Elas formam uma rede que se espalha por todo o corpo e controla o movimento do animal, tá? E também a sua resposta a estímulos. Vai ter também as células glandulares, que, como o próprio nome já diz, são glândulas, né, que vão secretar. Toda glândula secreta alguma coisa. Aqui, nesse caso, vão secretar substâncias que vão permitir que ele se fixe em uma superfície. É como se fosse uma cola, tá? Vai fazer ele se fixar aí. Por último, mas não menos importantes, eu tenho os quinidócitos, tá? Que são células que ficam aí na boca e nos tentáculos.
Apesar dos pólipos eles serem fixos, eles também têm tentáculos, como a gente pode ver aqui. E aqui nesse local que eu vou ter os quinidócitos. Os quinidócitos são células que têm os nematocistos. Os nematocistos, gente, são bolsas que têm o líquido tóxico para ser usado na defesa desses animais. Então, aquela queimadura que a gente sente são por causa dos quinidócitos e por causa dos nematocistos que tem esse líquido, tá? Na verdade, gente, não é nem queimadura, certo? É mais uma intoxicação do nosso corpo que acontece nas águas vivas. Eu vou falar um pouquinho também sobre isso, mas antes disso, eu repetindo aqui, o pólipo é a forma séssil, quase não se movimenta, apresenta um corpo mais cilíndrico, diferente da medusa, e tem os tentáculos. Aqui eu tenho as anêmonas do mar e também algumas colônias de corais. E a medusa é a forma livre, né? Ela nada e apresenta o corpo em formato de sino, com a boca rodeada por tentáculos. É a forma típica das águas vivas. Gente, a lesão, né, as queimaduras que são provocadas pelas águas vivas é proveniente dessas células que a gente já falou, que são os quinidoblastos ou quinidócitos. Essas células, elas apresentam uma arma, né, que é essa bolsinha dos nematócitos que a gente falou, que tem esse líquido. E aí, quando o quinidoblasto ele é acionado, né, ele é tocado, ele sente que alguma coisa tocou ele precisa se defender, ele vai liberar uma espécie de arpão, tá? Que é bem pequenininho. Esse arpão, ele atinge a vítima e aí é o próprio nematocisto e aí injeta essa substância urticante que causa irritação e pode até causar paralisia em pequenos animais. É uma forma desses animais tanto se defenderem como se alimentarem, né? Pegando aí alguns animais para servir para sua alimentação. Aqui no Brasil, geralmente a gente tem esses seres que provocam esse tipo de intoxicação mais leve, né? Mas existem seres potencialmente fortes, né? A ponto de poder levar uma pessoa à morte, tá? Através de intoxicação. O ideal seria, gente, que existisse um soro para ser aplicado, né? Mas o que se pode fazer na hora? Água do mar gelada em bolsas para colocar em cima dos locais onde foi atingido e algum remédio para dor que vai ser aplicado no hospital, tá? A gente fala muito sobre o xixi, né, que é colocado em cima, a urina, né, das pessoas. Dizem que alivia, mas não é algo que se orienta, né? O Ministério da Saúde orienta mesmo essas bolsas de água geladas. E também, gente, banho de vinagre, tá? Que vai impedir essas células de aumentar o envenenamento ainda mais, tá? A reprodução dos quinidários, assim como na reprodução dos poríferos, pode ser por brotamento. Eu tenho aqui um exemplo de uma hidra, tá? Eu não sei se vocês são fãs aí da Marvel, mas a Hydra é uma organização a vilã, né, da Marvel, e fala muito que o lema da Hydra, né, que corta uma cabeça e nasce duas. Então, é exatamente isso aqui, né, que está sendo representado. Se você corta uma cabeça aqui da Hydra, essa cabeça cai no chão e aí vira duas hidras, né? Por isso que isso é falado nos filmes, tá? Essa é um tipo de reprodução assexuada. Mas existem também alguns indivíduos, gente, que vivem em colônias, tá? E essas colônias, elas são tão unidas, né? Geralmente são os corais, eles se unem tanto que os indivíduos, cada um vai fazer um tipo de atividade para a colônia, perdão. Um vai fazer a reprodução, outro vai fazer a proteção, outro vai fazer a digestão. E se você separar esses indivíduos, eles não conseguem mais viver isoladamente, tá? Na reprodução assexuada, o livro de vocês não traz
como ocorre, por ser um pouco mais complexa, mas as informações que traz é que a maioria é dioica, ou seja, os quinidários eles apresentam tanto as células masculinas como as células femininas, né, de reprodução. E aí, quando tem essa reprodução sexuada, vai ter também a parte assexuada junto, com alternância de gerações. Vocês podem olhar aí no livro de vocês, eu tenho vai ter aí 2 medusas, né? Cada uma doa um tipo de célula, uma doa a célula masculina, outra a célula feminina, se forma um zigoto que vai crescer aí, né? E aí vai formar um pólipo e aí depois isso cresce, tá? Gente, atividade na página 205, página 206, 211 a 213. Como essa aula é pequenininha, dá tempo vocês terminarem, faça o possível para a gente terminar essa atividade, para que a próxima aula a gente só faça a correção dos próximos capítulos, certo? Beijinho.